Olá, olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero ao Sucesso. E hoje a nossa convidada mais que especial, Lu Souza. Fala aí, Lu. Lori, muito obrigada, Lori, pelo convite. Então, vai ser um prazer bater esse papo contigo, falar das nossas vivências, porque eu e a Lori já se conhecemos há algum tempo. Então, gratidão, Lori. Faz mais ou menos 7 anos, né, que eu resolvi empreender. E quando você empreende, quando você cria um propósito para você, traça metas e coloca objetivos na sua vida profissional, o que que acontece? Você cruza com pessoas. E essas pessoas, você conta, né, o seu projeto, aonde você está, aonde você quer chegar e quais as adversidades potenciais que você pode passar. Quando eu conheci a Lu era gerente de uma agência de cooperativa de crédito e, como toda empreendedora, né, resolvi procurar ela para ter essa clareza como o que fazer, como buscar, né, o que que a cooperativa tinha a me oferecer. E, em contrapartida, como cooperada, também levei os meus projetos para a Lu conhecer. E o projeto chamava-se Boas Práticas para o Empreendedor. Isso há 7 anos atrás. Vejamos hoje como houve um boom, né, com relação ao empreendedorismo, como existe visibilidade, divulgação. A maioria das entidades trabalham com essa matéria, com a capacitação, porque vê que o maior número, o maior percentual de empreendedores formalizados, eles necessitam, eles carecem de capacitação, seja na área financeira, seja no planejamento do seu negócio, seja no marketing, até mesmo com relação ao preço do seu produto. E a Lu, como uma empreendedora raiz, ela vai contar para nós essa parte, né? Legal, né, Como Lori? ela resolveu empreender também, largando o CLT. Muito bom. Tu imagina, né? Quando a gente se conheceu nessa época que eu era CLT, gerente de contas de uma instituição financeira, não passava pela minha cabeça ser o que eu sou hoje, né? Que ter um CNPJ constituído, tá aí no mercado, né? Vou falar na sequência, né, do que é o meu produto, a minha solução. E muito me espelhei em pessoas como a Vossa Senhoria. O papo vai ser bem descontraído aqui, né, Lori? Porque a gente tem uma história muito bacana e eu lembro que na época o teu endereço era lá na Zona Avenida Norte, né? Presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt. E na época, como gerente de pessoa. Na época eu era gerente de pessoa física, mas eu atuava muito em frentes diversas, né? E nessa época. Eu estava participando de um movimento em Porto Alegre que ainda existe, né, que é o movimento Põe Inquieta. E dentro da instituição financeira eu via que o espaço estava pequeno para mim. Eu queria ir para fora, sair da caixa, como todos falam, né? E conhecer outras histórias, conhecer novas pessoas, inclusive para se tornarem, né, meus clientes, para que se tornassem correntistas, né? Mas o que que eu descobri? Eu descobri histórias que me inspiraram, porque logo em seguida, eu já quis mudar dentro da própria instituição e aconteceu a mudança, eu fui buscar e desenvolver, inclusive, um trabalho dentro da própria instituição para atender MEIs e startups. E eu lembro que a gente falou muito sobre isso, né? E me vejo hoje com CNPJ, com desafios, uma pessoa que veio lá do interior, né, interior de Venâncio Aires, e não deixa de ser, né, eu sou de formação uma contadora. Olha, colega, nem sabia, né? Porque por mais que a gente sejamos amigas, a vida às vezes é muito corrida. Mas quando a gente cria um elo, seja no CLT, seja no empreendedorismo, seja nas nossas atividades, porque nós participamos de muitas conexões e essas conexões é para trazer, né, o desenvolvimento dessas pessoas que estão ali buscando, né, capacitação e nós
eu, a Lu, a gente entende que o diferencial está no conhecimento. E conhecimento não é só para nós. O conhecimento, ele tem um diferencial quando tu compartilha. Quando tu traz à luz aquelas experiências que você participou, que você teve e você superou, ou você teve resultados positivos e está trazendo, olha só, eu trilhei esse caminho. Por que não, de repente, você seguir esse modelo e dar tudo certo? Porque não temos concorrentes, temos parceiros, não é assim, Lu? Isso aí. E tu sabe, Lore, assim, falando um pouco, né, de história, nunca imaginei ser uma empreendedora, mas pensando assim, quando tu tá dentro da faculdade, a faculdade peca, né? De não te ensinar a ser empreendedor. Te ensina a profissão, te dá o beabá, tanto nós na área contábil te ensinaram a fazer a gestão do teu escritório, por exemplo, no momento que tu se torna um empreendedor? Não, tu sai da cadeira da faculdade, que nem eu digo, né? Com a teoria, e muita teoria. Às vezes, teoria até que tu não usa no dia a dia e nem usará na tua profissão. Mas, enfim, né? O currículo é currículo e às vezes tu tem que seguir até mesmo aquele que tu não se identifica. E quando eu saí, né? Pela situação que eu já contei em episódios anteriores, e precisei empreender, porque eu empreendi, mesmo pela necessidade, eu precisei me capacitar sendo formada, né, em uma área específica, que é a contabilidade. Mas os contadores, eles têm uma conversa muito técnica, porque a teoria é muitas leis, muitas regras, muitos paradigmas que a gente precisa quebrar, né? E até mesmo para quem tem o conhecimento e para te transformar isso em conteúdo, que a pessoa entenda, que ela seja sensível ao conteúdo, de modo que o contador, ele não é um fiscal da Receita Federal, ele está zelando pela saúde da tua empresa, e aquele contador que ele tem essa sensibilidade de chegar no cliente e dizer assim, não, vamos sentar e vamos entender o teu momento, afinal de contas, o que está acontecendo? Até mesmo para a tomada de decisão de contratação de um colaborador, o contador, ele pode sim ser um parceiro, né? Assim como todas as áreas de gestão. De repente, eu preciso de uma orientação jurídica, eu preciso de uma pessoa que entenda de marketing. Todo mundo mexe muito bem nas redes sociais. Falou do seu negócio, trava, né? Então, a gente sabe que existe profissionais e profissionais especialistas, com certeza ele vai fazer com que aquele custo não seja custo, e sim um investimento. Né? Então, essas conexões onde tem muito network, geralmente geram isso, ideias, e transforma empreendedores. Nossa, e agora tu falou a palavra mágica, que eu me vi a garota network, né, gente? Desde que o meu CNPJ nasceu, que eu vi essas possibilidades, sai da caixa, faz conexões, me achei, me encontrei, e isso que tu acabou de falar, Lori, sobre o aprender com as experiências dos outros, tu ter essa capacidade, essa resiliência e essa empatia, tu buscar, né, de trocas, né, de obter informações que por muitas vezes seriam privilegiadas, ou até mesmo tu teria que pagar, né, para um profissional que talvez não teria todas as experiências que tu vai ter numa rede de relacionamento. Então, essas conexões que eu fiz do ano passado para cá, elas são incrivelmente válidas e impagáveis. Não que eu não tenha pago, né, por algum momento, e não que um profissional pagar por um profissional capacitado, mas no momento que tu tem relacionamento, network, que tu cria vínculos, tu cria vínculo e tu também cria conexão de confiança. E para o meu trabalho, para minha atividade, que eu vou, inclusive, como fala, né, do zero ao sucesso, como é que eu cheguei até agora, sendo uma empreendedora de soluções financeiras, acompanhando aí um movimento do Banco Central, encabeçado, intitulado pelo Banco Central, que é o Open Bank, que permitiu que um profissional da área bancária se tornasse um autônomo, assim como a Lori é uma contadora que as pessoas escolhem, né? Elas vêm
a escolher o teu trabalho, elas podem me escolher como bancária autônoma, como a personal banker, que vou levar soluções financeiras de acordo com as necessidades de cada um. Por meio de uma experiência de mais de 15 anos na área de instituição financeira, a faculdade foi muito válida, a faculdade de contabilidade, eu digo que é uma faculdade excelente, mas eu nunca me via uma pessoa trancada, né? Não que, né? Mas aquela coisa assim, ó, de montar um escritório. Eu nunca me vi empreendedora. Agora eu sou empreendedora, mas num outro, dentro daquilo que eu me identifiquei, que tem isso, né, Lori? A gente se identificar e se encontrar num determinado momento da vida. Tu fala em empreendedores, quem é empreendedor nato já foi vendedor, já Atuou em transitou, várias áreas. já tô em várias áreas. Então, assim, eu digo que também, como CLT, já fui vendedora de loja, já trabalhei na indústria, já trabalhei no comércio, em serviços, até chegar onde que eu tô. Então, são experiências que me fizeram ser e estar sendo quem eu sou, porque é uma busca diária, uma evolução diária. Todos os dias eu acordo. Quem que eu vou conhecer hoje? Quem que vai me trazer conteúdo e que eu também vou levar informação, que eu vou impactar positivamente a vida das pessoas. Isso é o que brilha o olho, como diz. Interessante que a Lu, ela faz parte de um outro cenário do empreendedor. Quando a gente fala em microempreendedor, que é aquele que tem um faturamento até 6.500, nós podemos também falar de uma grande empresa, uma empresa que já tem uma carteira de clientes e essa carteira de clientes fez com que ela ultrapassasse esse limite e houvera a necessidade dela trocar, né, de enquadramento tributário e assim crescendo um passinho de cada vez. Então, quando você está nesse outro patamar que você entende da gestão financeira da sua empresa, você vai ver que a sua empresa tem resultado positivo, ou seja, lucro, né, expressivo. E aí você fica pensando assim, tá, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar na conta, a conta corrente da pessoa jurídica ali, não rende juros, isso é fato, né? Então, aonde eu vou aplicar? Como eu vou aplicar? Né? Se é a curto, médio, longo prazo, sempre pensando no cenário da empresa. Como é que a empresa vai estar daqui a 6 meses? Como é que é uma previsão daqui a 12 meses? Né? E colocando metas. Tem essa possibilidade de crescimento? Todos os empreendedores têm. E às vezes eles têm um crescimento muito expressivo. E quando ele se cerca de profissionais a qual ele tem confiança e assim como o seu gerente de conta, uma pessoa que entenda do teu investimento, isso faz com que você tenha um futuro diferenciado, seja num consórcio para um veículo, de repente para a empresa, ou a própria sede da empresa, por que não, né? Ou um outro tipo de investimento, até mesmo aplicações financeiras, fazer com que aquele dinheiro, que nem eu digo, né, trabalhe por você em um determinado momento da sua vida. Então, de todas essas atividades que o teu potencial cliente, né, ele tem, o que mais você se identifica, assim? Ai, adorei a pergunta, Lori. Então, é o que eu estava falando, me tornei uma empresária no ramo de soluções financeiras. Então, quando eu comecei, eu disse, gente, eu tenho uma carteira de clientes. Eu já tinha, eu não fui do zero. Não iria catar papel na ventania, eu já tinha um norteador. E esse norteador me fez eu entrar para esse mundo, começar a fazer operações financeiras, e operações financeiras que vão, como tu falou, desde uma orientação de onde o empresário, a pessoa física precise alocar recursos e investir, até uma captação de recursos para a sua empresa ou para seus objetivos, seus projetos pessoais. Nesse meio tempo, as parcerias começaram a vir. Eu tenho parcerias, né, Lori, com instituições financeiras, fintechs, bancos digitais tradicionais, e também conheci uma administradora de consórcios. Tu citou um exemplo de solução financeira que é o consórcio. E hoje eu estou muito, muito focada a levar informação sobre essa solução financeira, que por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem exatamente como que ela funciona. Que ela funciona numa coisa que tu instrui os teus clientes.
planejamento financeiro. O consórcio, ele orienta, o consórcio é um norteador para aquela pessoa que quer realizar um projeto a médio e longo prazo, tá? E de uma forma com um custo financeiro extremamente atrativo. Que no banco, sem desmerecer, né? Até porque, assim, as instituições financeiras estão aí para quê? Para apoiar e a pessoa ter onde buscar, né, recursos quando falta. Mas ela não vai fomentar um produto que não é da sua base, não é um produto rentável, digamos assim. O consórcio dentro do banco é um produto de balcão, que eu digo. Eu nunca tive as informações que eu estou tendo hoje. Eu ressignifiquei as informações sobre a solução financeira consórcio no momento que eu me tornei uma especialista nesse produto. Hoje eu posso dizer, Lori, que eu estou há 9 meses atuando com esse produto e me tornando, e já sou uma especialista no produto. Que eu consigo, de cada 10 projetos que tu tenha, e eu vou citar alguns aqui, desde a compra do carro, como tu falou, a compra de uma nova sede, a uma viagem, a um próprio investimento, o consórcio vai atender. Sabemos que os consórcios hoje ele está bem diversificado, tem também com relação à área da saúde. Tu tem bastante procura com relação a isso, com relação a clínicas que oferecem, né, para a área da beleza, né, vamos dizer assim, em longas parcelas, assim como tu tem aquela pessoa que necessita daquela transformação. Você trabalha com as duas áreas? Então, é por isso que a gente falou, é um papo aqui, ó, que se deixar falar, eu vou falar até não poder mais sobre consórcio. O consórcio hoje tem modalidade de investimento, que é na parte imobiliária, para veículos, e uma modalidade que poucos conhecem, que é o serviço, que vai atender a projetos na área de odontológica, procedimentos odontológicos, procedimentos estéticos, viagens, festas de casamento, festas de aniversário. Dá para utilizar para um intercâmbio, para quem quer investir em estudos, né, na sua graduação. É um consórcio que tu faz o planejamento, inicia o planejamento em qualquer período da tua vida, tá? O prazo, sempre que eu falo assim, ó, ele é relativo se tu vai fazer com alguém que vai te orientar e vai entender quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para acelerar o processo de contemplação. Então, eu preciso fazer, o meu sonho é fazer um procedimento estético, por exemplo. Daqui a 2, 3 anos, perfeitamente cabe um consórcio, uma linha, um recurso por meio do consórcio, onde a pessoa não vai se descapitalizar, não vai utilizar limite de cartão de crédito, não vai precisar recorrer a nenhum tipo de financiamento, de empréstimo, e sim pagar uma taxa de administração, que esse é o custo do consórcio. O custo do consórcio é taxa de administração, não é juro, não é nenhum tipo de indexador ali. Vai ter um indexador no momento que a cada 12 meses o teu crédito acompanha o teu poder de compra. Porque a gente tem inflação, nós temos variáveis na nossa economia que prevê que aquele teu sonho que hoje, né, o teu projeto hoje para adquirir um imóvel daqui a 24 meses, ele vai ter um reajuste pelo INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. E o consórcio, ele tem essa flexibilidade. Então, respondendo a tua pergunta, sim, dá para atuar dentro de clínicas, atuar na pessoa jurídica. Eu descobri uns dados bem interessantes de clínicas estéticas, que elas têm uma dificuldade de manter a cliente, aquela mulher que quer fazer, ou a mulher e o homem, né, que queiram fazer um procedimento estético, elas têm dificuldade de manter a recorrência, porque para determinados procedimentos levam um tempo, eles precisam ser refeitos. E se aquele cliente tem literalmente um crédito aprovado, ele utiliza como recorrência. A pessoa já sabe que daqui a 6 meses precisa retocar o Botox, por exemplo. Fazer uma manutenção. Já está garantido aquele recurso. E
se cria essa recorrência, porque a grande dificuldade das clínicas hoje é manter a recorrência da A gente cliente. sabe que a cultura brasileira não é esse planejamento, é o imediatismo, né? Bah, eu vou na loja, eu vejo lá que o meu fogão industrial, por exemplo, necessita, o que tem lá, ele tá funcionando. Mas eu vi um último, tem 5 bocas, vai botar um caldeirão ali em cima. Então eu sou imediatista, eu vou lá e não me planejo e assumo aquele financiamento ali para o meu negócio. Essa mudança de cultura, quando a gente fala sobre o planejamento financeiro e como você vai trabalhar com o seu dinheiro, ou seja, o dinheiro da sua empresa, se educando, se reeducando, porque mesmo que você, como eu disse antes, não seja aquele iniciante, assim como a Lu, que faz 9 meses, né, que empreendeu e está feliz da vida, né, realizada ali dentro da escolha profissional que ela fez e viu que está tendo resultado. Mas você já tem, né, uma carteira de cliente, mas você não tem aquele valor para pagar. Então, planeje-se. Planejamento, vamos dizer assim, que é a peça fundamental para o financeiro da empresa. Ele tem que entender do seu fluxo de caixa, do seu momento. Nós tivemos a pandemia e vimos que muitas empresas ou microempreendedores, eles não estavam com nenhum tipo de fundo de reserva. E a legislação lá com relação à contabilidade tem, né, que a gente deve ter, até mesmo para esses períodos pandêmicos aí, uma reserva. É a reserva de emergência, né? Exatamente. Então, vamos mudar a chave. Vamos mudar a cultura e se programar, se planejar dentro aí da nossa realidade financeira. Dentro dos seus clientes, assim, não vamos dizer a pessoa física, porque a gente está falando sobre empreendedores. Você já participou, assim, de uma ação, sei que faço 9 meses, mas uma ação que você viu que esse empreendedor, ele investiu e está satisfeito com esse planejamento? Lori, dá para dizer sim, porque eu tenho um case de uma cliente minha que está utilizando para aumentar o seu patrimônio. E justamente uma sede, o planejamento dela é para sair do aluguel. Ela já fez toda o planejamento e viu que o aluguel que ela paga hoje, se ela substituir o aluguel por uma parcela de consórcio para aumentar a sua sede, ela já vai ter um retorno a médio e longo prazo. Então, assim, quando eu levo essa solução para as pessoas e que elas entendem que vão ter lucro, vão ter retorno financeiro e que isso vai impactar no faturamento da empresa, é o meu ganho, sabe? É o meu momento de glória, é mostrar para elas que cenário econômico que a gente está vivenciando, né? E não só o cenário hoje. O consórcio mesmo, né, Lori? Ele passou por quantos cenários no Brasil? Ele existe mais de 60 anos. Claro que ele passou por várias situações. O próprio consórcio até 2008 não tinha uma regulamentação. E hoje ele tem uma lei que regulamenta o consórcio, o Banco Central fiscalizando as administradoras de consórcio. Então ele mudou de patamar e ele serve para pessoa física, para pessoa jurídica. E o empreendedor, principalmente isso, quando a gente fala até do microempreendedor que tem uma dificuldade de acessar recurso. A gente sabe da dificuldade, né, Lori, de poder alocar, de poder ajustar o orçamento para que ele consiga se planejar, consiga buscar reservas para atingir objetivos futuros. Só que quando tu mostra para ele que com 100 mil reais, por exemplo, que ele paga uma parcela reduzida de 390 reais, ele, opa, mas eu não pagaria, eu não conseguiria chegar a esse patamar, levantar esse recurso para fazer uma benfeitoria, para aumentar meu patrimônio, para reinvestir na empresa, com a taxa de juros elevada que nós presenciamos, que a gente está vivenciando. Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim, tem,
né? Esses cases são 9 meses, mas existe até um spoiler aí de utilização do consórcio para liquidar capital de giro, por exemplo. Assim como os empresários utilizam seus bens, deixam de garantir seus bens para buscar recursos no banco, o consórcio também pode ser feito, vai poder ser feito de forma legal a partir de 2024. É um projeto que está tramitando e que tudo indica que vai ser aprovado. Imagina aquele capital de giro que você pegou, né, em tempos pandêmicos ali em 72 vezes, que você teve ali uma carência e depois eles estenderam essa carência, né, devido a projeção ainda do Covid afetando a várias áreas, né, várias pessoas e até mesmo as empresas mesmo, né, porque a empresa é feita de pessoas. As pessoas desenvolvem, ou vendem, ou trabalham, né, ou fomentam, mas nós paralisamos. E nesse período, houve a necessidade da tomada de decisão. Eu preciso de um capital de giro para mim respirar. Mas a gente não sabia quantos meses, né, a gente estaria naquele olho de furacão ali, né? E o que aconteceu agora na nossa realidade? A nossa realidade econômica, houve uma mudança aí com o cenário político e os mercados internos e externos estão oscilantes. Não sabem o que vai acontecer. Então, o que acontece? A taxa Selic, que é a taxa primordial dos capital de giro, que a início era o percentual muito baixo na hora da aquisição, mas a tua parcela, ela é fomentada ali, né? Tem os índices da taxa Selic. E a taxa Selic, a gente sabe que está na lua, né? 13,75. Exatamente. Então, uma realidade de, às vezes, 0,99%, nós chegamos ao patamar de 13,75%. E mesmo que o governo esteja, né, trabalhando com relação a esse cenário para ter soluções, ainda estamos pagando os juros sobre a parcela nesse montante. Então, quando a Lu diz que o próprio mercado econômico está vendo a necessidade do quê? Pô, se tu fez em 72 vezes, você fez ali em 6 anos, né? E tu faz um consórcio de 3 anos, por exemplo, e tu consegue pagar as últimas, ou seja, ela não vai sofrer aquela taxa altíssima da taxa Selic. Seria isso, em outras palavras, correto? É isso, Lori, é o respirar, é o empresário, o empreendedor poder vislumbrar a prosperidade na sua empresa, que ele fica muito apertado. Como que usa o termo? Ele está muito ali na berlinda, né, entre o ponto de equilíbrio, né, daquilo que ele está faturando, né, das contas fixas, né, das variáveis, né, que são os movimentos que são inesperados. Ele não tem esse recurso, ele não consegue vislumbrar uma queda na bolsa de valores que vai impactar. Ele não tem esse conhecimento, ele não consegue ver que uma guerra na Ucrânia vai impactar no negócio dele, devido às proporções, mas impacta. A gente está todos os dias nós estamos à mercê de qualquer intempérie que venha ocorrer no cenário econômico, desde o pequeno até o grande. O grande sofre, vai ter um impacto maior, mas o pequeno, com certeza, é o que tende a ser aniquilado, literalmente, né? Mas vamos falar assim ao longo dos 12 meses, né? Nós sabemos que nós ainda estamos ali nos 4 primeiros meses, né, do ano, então nós já sofremos ali com IPTU, IPVA e todos os impostos ali do início do ano, mas também nós tivemos um final de ano onde nós pagamos, né, aos nossos colaboradores ali o 13º. E a maioria das empresas pega capital de giro, ao invés de ter, né, uma reserva, fazer uma provisão com relação a estes custos de final de ano, a baixa, né, da sua sazonalidade, dependendo do produto ou do serviço que ele oferece, né, ele não faz essa reserva para esses meses mais cruciais do ano.
E aí o que acontece? Ele entra num recurso de capital de giro. E esse valor também, às vezes ele passa o ano inteiro pagando uma situação a qual que ele precisava era ter organização, né? E isso impacta no resultado inicial da empresa. E às vezes o empreendedor, o empresário, ele vê, né, que não está tendo lucro. Mas o que ele está fazendo? Ele está tirando do futuro dele, buscando volta no imediatismo. Ali, o meu problema está ali, né? Tem taxa de Mas você ansiedade. pode criar soluções para isso. E essas taxas não ser aplicadas, por quê? Porque você se organizou, se planejou, porque uma coisa é certa, o 13º é no final do ano, né? Aí tem as férias do funcionário, que a maioria dos funcionários também, se a empresa não tem um cronograma de férias, o que acontece? Também tem um desembolso ali do valor e ainda tem a falta de um colaborador, a qual você vai ter que precisar contratar um outro colaborador ou, né, dividir o trabalho entre os outros colaboradores a fim de que acaba aumentando, né, tendo horas extras a pagar também. Ou seja, tudo você tem que botar no papel. Você tem que prever tudo o que está acontecendo no seu dia ou o que aconteceu no ano passado, porque vai se replicar agora, né? Estamos com um cenário, graças a Deus, crescente, as coisas estão acontecendo, mas ainda ele é muito... ainda não está sólido, ainda está flutuante. Então, várias situações que interferem na nossa tomada de decisão, com certeza é melhor você colocar no papel e analisar se é o melhor momento para isso. E tu vai olhar que todas as situações que a empresa passa de necessidade é por falta de planejamento, a palavra da vez é planejamento, e ter que recorrer por uma linha que ela é momentânea, né, Lori? Aquilo é o legítimo apagar incêndio. Porque se o empreendedor, ele entende que para que o negócio dele prospere, ele tem tais e tais compromissos durante o ano, como tu mencionou, a questão, né, de cronograma de impostos, cronograma de folha de pagamento. Se ele consegue separar, inclusive separar suas contas pessoais, que também é outro detalhe que precisa ser de uma vez por toda entendido, né? Porque aquele empresário é uma pessoa física que veio com crenças, ele veio com vícios, né, da vida pregressa, seja a experiência que ele teve. Nós mesmos, né, Lori, a gente nunca teve educação financeira. Educação financeira hoje que começou a se falar, e começou a se falar e a necessidade de ser se tornar obrigatoriedade para fazer parte do currículo. Porque no momento que tu aprende desde pequeno a lidar com o dinheiro, a saber que o dinheiro ele é um aliado para a tua vida, tu não sofre no futuro. E é a mesma coisa que aquele empresário, acho que a gente já falou sobre isso. Tu abriu uma empresa, tu quer partir do zero e ir para onde? Onde que tu quer chegar? Tu fez uma avaliação, né? E como que tu vai chegar? Então, existe meios de buscar recursos com custo financeiro mais atrativo. Nessas experiências, assim, nessas experiências que eu tive ao longo desses 7 anos, cruzou comigo vários empresários, mas todos aqueles que entenderam que ele precisava entender o que estava acontecendo dentro da sua empresa, ele teve um resultado mais positivo. Ele não fez ação momentânea. Ele fez ações que ele sabia que o reflexo ia acontecer num determinado tempo. É assim investimentos. De dados, né, Lori? Buscar dados, informações sobre o teu negócio, sobre o teu concorrente, sobre onde que tu está inserido dentro do mercado. Até o ponto de equilíbrio do teu estoque. Quantas peças o meu fornecedor ele me oferece?
dentro do mês, quantas vezes o cliente vai comprar aquele produto em específico. E dentro do meu estoque, qual o meu ponto de equilíbrio para atender esses clientes. Tudo que exceder é dinheiro parado. Só que se o dinheiro tiver bem aplicado, ele tem o resultado. O produto parado lá dentro do estoque, somente se houver a falta no mercado. Aí sim, aí ele ganha preço. Do contrário, ele se torna ou obsoleto, ou você vai ter que fazer esse produto em oferta para ele sair ali do teu estoque. E aí, então, você pagou um valor Aí vira X. refém, né? Aí vira Exatamente. Né? Tu vira refém do mercado, da oferta e da demanda. Então, todos esses pormenor, às vezes, no início, quando você empreende, você não sabe desses detalhes. Mas quando você faz essa troca de conhecimento, quando você faz essa abertura para que o conhecimento venha até você, porque você sabe que você precisa se desenvolver dentro daquela área que você está fazendo, o resultado vem. Vem sim. E às vezes o resultado financeiro, ele demora um pouquinho mais, mas com certeza ele vem. Então, às vezes até o teu concorrente, ele se torna teu aliado, porque ele é a válvula, né? A válvula propulsora do teu objetivo. É isso. Ele vai se tornar um balizador. Por exemplo, dentro do meio que eu tô focada hoje de solução financeira, que é o consórcio, tem diversas administradoras, os bancos, todos eles, digamos, eles são. Eu preciso estar atenta, porque o consórcio ele tá numa exponencial desde que justamente até o período que eu tô empreendendo nessa área. A pandemia fez com que as pessoas olhassem o mercado financeiro e buscassem alternativas de linhas de crédito. Isso fez com que as pessoas começassem a buscar o consórcio. O consórcio sempre esteve aí, um produto antiguíssimo, mas a pessoa começou a ir para dentro das suas casas, a mudança, né, de trabalho, as novas formas de trabalho fez com que as pessoas quisessem ir para lugares maiores, mudar de casa, mudar de residência, fazer reforma, e as linhas de crédito cada vez mais difíceis, cada vez mais restritas. Então, assim, no momento que abriu esse espaço, que as pessoas começaram a olhar e buscar informação, que tu vê essa busca de crescente, né, por uma solução financeira que vai apoiar, que vai ajudar, Que vai dar que resultado. vai dar resultado. Bom, o papo tá maravilhoso, que nem a Lu diz, né? Se a gente dá mais corda, com certeza a gente vai até um outro dia, né? Debatendo sobre consórcio, sobre essa ajuda com relação ao personal bank. Personal banker. Inclusive nas minhas redes sociais, não sei se é nesse momento, que eu tô como personal banker Lu Souza, tanto no meu LinkedIn, tanto no Instagram, Facebook, porque realmente eu vi que surgiu essa oportunidade e acabei quase que levando isso como uma marca pessoal, né? É um nome americanizado? Ok, mas tá fluindo muito bem. Tá dando resultado, seja para a empreendedora Lu, como também para os empreendedores que buscam a solução da Lu, né? E assim, ó, o que eu tenho para dizer nesse episódio é busquem pessoal, busquem pessoas a qual fortaleça o seu negócio, fortaleça esse andar, que se tornam parceiros de vocês e o andar as adversidades sejam menos doloridas, né? Lu, diz para nós aqui, para os nossos empreendedores, o que mais você, né, poderia contribuir com eles? Ai, eu acho que tu falou uma palavra que eu vou usar, que é o parceiro. Quando tu busca parcerias, quando tu busca pessoas de referência, que é isso que eu vejo que é o meu papel hoje, é quase que uma missão. Se a pessoa tá com uma dificuldade ou ela quer entender que ela precisa ou captar ou alocar recursos, ela sim pode se valer de contadores, assessores de investimentos, profissionais como eu, que são da área, né, de soluções financeiras, e se eu não tiver a solução adequada para aquela pessoa, pode ter certeza que eu vou ter um parceiro, eu vou ter uma Lore que vai me ajudar e vai me orientar.
E isso é muito rico, é muito válido. E eu acredito que até a gente sempre cita a pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas para as nossas vidas. Que a gente viu que a gente não tá sozinho, que a gente precisa um do outro. Que cada vez mais o atendimento humanizado, o atendimento orientado, ele vale mais do que um chatbot. Ele vale mais do que tu. É muito bom a gente estar ali, a gente buscar informação real time, na hora, mas aquela informação, ela tem um embasamento e ela vai atender a tua necessidade, se questione, faça uma autoavaliação. E contem com a gente, conte comigo. Não pode ser soluções ilusórias, né? Só naquele momento e tu permanecer com o problema, né? Então, quais as tuas redes sociais? Repete aí pra gente. Vou repetir. Personal Banker Lu Souza, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, eu sou hoje proprietária da LS Prospera Negócios Financeiros. Como eu falei, eu tenho parcerias aí com administradoras de consórcio. Hoje a Ademicon é a minha principal parceira, é uma administradora de Curitiba, que está aí no Big Brother, inclusive. Eu acho que muitas pessoas já vão se identificar, porque por mais que tu não assista, o teu colega de trabalho vai saber e vai falar, eu já ouvi, já vi. E ele é um parceiro que eu me identifiquei muito, até porque tá de acordo com os meus princípios, os meus valores, que é atender a pessoa diante da sua necessidade, o foco do cliente, não no cliente, o foco do cliente. Excelente. Então, seja focado, né? Seja focado, empreendedor. Seja planejado, controlado e principalmente tenha objetivo. Trace metas pequenas para que elas se realizem em curto prazo, metas um pouquinho mais ousadas em médio prazo ou médias, né, longas até o final de 2023. Mas faça, traça e busque, né? Busque que elas se realizem. Então, muito obrigado por mais esse episódio. Obrigado à Fórmula Digital pela oportunidade e até o nosso próximo episódio.